É uma alegria estar aqui com os irmãos. Deixa um pouquinho mais para cima. Não muito. Não tanto. Está ótimo. Vou saudar os irmãos com a bênção apostólica. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que na última vez que eu vim aqui eu fiz a mesma coisa. E alguns podem estranhar. Essa é a bênção que está em todas as cartas do apóstolo Paulo e também em cartas do apóstolo João e Pedro. Por isso eu chamo de bênção apostólica, apesar da beleza da bênção trinitária, que é a que geralmente chamo de apostólica. Mas é uma alegria realmente retornar a esta igreja. Estive aqui logo no início do ministério, do abençoado ministério do pastor Gilvan, e fazendo uma série de trabalhos também sobre os batistas. E eu estava até falando com o pastor que eu deveria ter sido membro dessa igreja. Certamente por falta de orientação não fui, mas por 4 anos era a igreja que eu frequentava quando mesmo criança e depois adolescente, quando vim para Teresina a fim de estudar. Mas tenho grandes recordações, os vários pastores naquele período, inclusive também um deles, João Oliver. Chegou um dia um aviãozinho, um teco-teco, e eu tinha terminado o meu primeiro ano de seminário, estava de férias, e o doutor João Oliver me chamou para fazer o primeiro voo naquele avião. Realmente foi um privilégio. Sabemos que, infelizmente, Deus o chamou em um desastre com aquele avião, mas são os desígnios do Senhor. A minha esposa, vou pedir que fique em pé, alguns. Essa bela mulher que o Senhor me deu há quase 50 anos. Mas está também presente a irmã Zenate. Onde é que ela está? Está lá, irmã Zenate, o Silas, fica em pé aí, Silas. E a doutora Elci, é minha cunhada, irmã da minha esposa, e certamente eles vieram me dar um apoio também no final do período que eu estou aqui nessa semana. Eu não tenho mensagem para apresentar para os irmãos. Aliás, há muito tempo que eu não tenho mensagem quando vou numa igreja. Porque eu tenho buscado a mensagem do Senhor e não minha. Eu preparei um trabalho a fim de falar aos pastores, isso na segunda-feira passada, e quando cheguei lá naquela reunião, depois de ter virado a noite trabalhando e buscando do Senhor aquilo que Ele tinha, que eu imaginava que era para aquela ocasião, eles disseram: não, nós queremos que o irmão fale sobre os batistas. Eu sentia assim um pouco frustrado, não entendi. Mas quando eu cheguei aqui, falando com o pastor que me trouxe, ele disse: o pastor Gilvan perguntou se o irmão podia falar sobre avivamento. Eu estou aqui com a mensagem pronta, né? E não sabia na ocasião porque o Senhor tinha me orientado para preparar aquela mensagem. Mas eu entendo que os irmãos estão num mês especial, lembrando do avivamento. Eu realmente vou pedir desculpas porque eu tinha e fiz isso, né? Programado para
falar sobre este assunto no último dia do trabalho lá no seminário. Se há alguém que esteve lá, vai ouvir a palavra duplicadamente, mas o que vem do Senhor é sempre bom. O texto sagrado, Joel capítulo 2, versos 28, a primeira parte do verso 32, diz o seguinte: depois de tudo isso, derramarei do meu espírito sobre todos os viventes, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonhos suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu espírito. No céu exibirei sinais maravilhosos, e na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol vai se mudar em trevas e a lua em sangue, diante da chegada do dia do Senhor, grandioso e terrível. Então estará a salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor. Repetindo esse verso: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus nos abençoe para a compreensão da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente conosco e nos dirigindo, nos orientando em cada palavra e tocando nos corações de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Vivemos momentos de crises políticas, econômicas, sociais, familiares, emocionais e mesmo espirituais. As igrejas estão cheias, todas elas, nós não podemos evitar isso, né? Estão cheias de crentes carnais que não aprenderam a viver a vida abundante que Cristo nos ensina na plenitude do Espírito. Há também estudantes de teologia, professores, pastores, esposas de pastores, evangelistas e até missionários que, na intenção de servir a Deus, muitas vezes escorregam e terminam servindo ao diabo. Dizem paz, paz, quando não há paz, já que eles próprios pisam na areia movediça da dúvida, incerteza e desilusão. Não nos enganemos. Além de escorregões doutrinários, que infelizmente têm sido comuns, e quebra de princípios com os quais nós nos comprometemos, há aqueles que pregam a liberdade, mas são intolerantes. Alguns dizem ser sinceros, e eu creio na tentativa, não creio que haja má fé, mas são incoerentes. Outros se apresentam como os únicos donos da verdade, e até como ministros de justiça, mas na realidade se deixaram enlear pelas malhas da corrupção que nos cercam. Vejamos bem, algo que às vezes se torna comum. Se há deslealdade, se há desonestidade, a mentira, a meia-mentira, a hipocrisia, a empáfia é comum de todos, alguns não sentem força para serem diferentes, pois estariam na minoria ou até na desvantagem.
Se o jeitinho brasileiro resulta em economia de alguns reais, se a fraude faz aparentemente elevar sua posição, se a cola, outros chamam pesca, nas instituições de ensino, resulta em melhores notas, se a fraude livra dos impostos que o governo vorazmente cobra do cidadão de classe média, porque teria o servo do Senhor de ser diferente e ficar por baixo. Afinal de contas, é filho de Deus. E o pior é que estas argumentações e atitudes ignominiosas se tornam tão costumeiras e contumazes que o obreiro as pratica sem cerimônia e às vezes até lesando o irmão em Cristo. Tais quadros não estão distantes de nós. Como diz o texto, o pecado jaz à porta. E então o que fazer? O que fazer, inclusive, no exercício do ministério, porque todo cristão é um ministro de Deus. Viver o que o mundo vive? Envergonhar o nome de Cristo? Alguns há que, quando ingressam no campo de trabalho, se enveredam por caminhos tortuosos, até chegando a negar o nome do próprio Senhor Jesus. Hoje, nas hostes evangélicas, se fala em despertamento. Será esta a solução? Ou melhor, perguntamos, qual tipo de despertamento nós desejamos? Não é a primeira vez que o nome avivamento e outros similares são alardeados em igrejas nossas, proclamando um novo tempo. Sabemos, pela história, isso não vem de hoje nem só do Brasil, infelizmente, movimentos surgidos em diferentes partes do mundo, em momentos diversos, foram desvirtuados por excesso de emocionalismo, prejudicando a obra do Espírito, que tem como um de seus frutos o domínio próprio. A triste situação de pecado atingindo igrejas e até líderes no mundo de hoje tem levado o Espírito Santo a tocar mentes e corações desejosos de um verdadeiro quebrantamento, reavivar e despertar do marasmo em que muitas igrejas e pastores se encontram para uma entrega viva e real ao Senhor da seara. Avivamento não é fantasia, nem barulho descontrolado, nem empáfia ou vaidade dos pseudo-espirituais, que em crítica negativa espezinham os que não se apropriam do que eles próprios chamam de poder. Avivamento é vida nas mãos de Deus, e Deus na vida da gente. Como escreve Russell Shedd, avivamento é marcado pela presença de Deus. Na Alemanha, no final do século XVII e início do XVIII, a ênfase formal e intelectual da Igreja Luterana despertou Felipe Jacó Spener para o pietismo, que deu ênfase ao cristianismo mais pessoal, escriturístico e prático, dominado pelo amor. O avivamento referido alcançou Augusto Frank, de onde saíram os primeiros frutos de missões entre os protestantes, porque no século XVI não houve o trabalho missionário partindo dos protestantes. Isso através dos irmãos morávios. E aconteceu, tal fato, várias décadas antes do chamado movimento de missões modernas, geralmente se liga a Guilherme Carey, com a organização da Sociedade Missionária Batista Britânica,
em 1792. A verdade é que avivamento não somente gera vidas transformadas e produtivas, cheias do Espírito Santo, como resulta proclamação do Evangelho de Cristo. Ainda no século XVIII, um missionário da igreja anglicana se converteu. Alguns poderão estranhar, mas eu estou falando, se converteu após um período de serviço à causa. E juntamente com seu irmão Charles e o pregador George Whitefield, se tornou um dos maiores líderes do grande despertamento que salvou a Inglaterra de uma verdadeira catástrofe moral e espiritual. Este homem foi João Wesley. Naquele período, o Espírito Santo começou a usar homens, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, sacudindo multidões que, confessando seus pecados, entregavam-se a Cristo. Jonathan Edwards e outros líderes daquele século foram usados por Deus a fim de que os Estados Unidos adquirissem a base necessária para se tornar a grande nação missionária do mundo. O século XX, chamado por alguns de século sangrento, por causa dos 2 conflitos mundiais e tantas outras guerras e revoluções, foi caracterizado também pela mais acelerada evolução cultural, social, científica e tecnológica da humanidade. Mas nele, Deus, que é o Senhor da história, não deixou de atuar maravilhosamente, derramando seu espírito de forma variada e em momentos e locais diferentes. Entre 1904 e 1905, Evan Roberts, no país de Gales, falou da importância de não entristecer o Espírito Santo pela desobediência. Ele mencionou o amor tão vasto como o oceano. E naquele mundo onde o formalismo se tornava entrave à verdadeira adoração a Deus, Roberts falou de cultos, em que inários, coletas, conjuntos corais deveriam ser deixados em plano secundário para que o Senhor fosse coroado. Em 5 semanas, agregaram-se aos irmãos 20.000 novos crentes. Avivamento. Ainda na primeira década do século XX, em abril de 1906, um avivamento iria marcar o início do pentecostalismo moderno nos Estados Unidos e no mundo, quando na rua Azusa, na Califórnia, um pequeno grupo recebeu a incumbência de levar ao mundo a mensagem do Deus que continuava agindo com poder e mesmo continua agindo nos dias presentes. O movimento se espalhou com sinais visíveis e maravilhosos. Na ocasião, o perverso coração de incredulidade, expressão mencionada pelo autor da carta aos Hebreus, quando se dirigia a cristãos, não era incrédulos. O perverso coração de incredulidade que dominava o ambiente chamado cristão e mesmo evangélico, recebeu um golpe profundo. E muitos ficaram sabendo que os dons entregues à igreja não cessaram no primeiro século, como alguns piedosos cristãos afirmavam, e ainda hoje muitos afirmam. Eles, os dons, continuam presentes para a honra e glória do Senhor. Na verdade, os argumentos cessacionistas estão baseados apenas em deduções teológicas.
ninguém pode apresentar qualquer texto específico das Escrituras que negue esta realidade dos dons. Outros exemplos poderiam ser vistos, inclusive na China, na Coreia e outros lugares. Igrejas repletas de pessoas regeneradas pelo sangue de Cristo. E pessoas que se entregam à sua obra. Sabemos que no Brasil, antes do movimento chamado Renovação Espiritual, que começou no final da década de 1950, a missionária Rodalie Appleby ansiou e anunciou um avivamento sadio que viesse incendiar os corações dos crentes para anunciar o Evangelho e viver comunhão e fraternidade cristã. Contudo, esta não é uma peculiaridade de países sofridos e nem do passado. Hoje, já no século XXI, Deus continua levantando homens de denominações diferentes, inclusive também pentecostais, que, mesmo em sua simplicidade, estão movendo montanhas, pois usados por Deus, atingem corações famintos da verdade. Em lugares diferentes do mundo, o Espírito tem sacudido vidas que a eles se entregam verdadeiramente. Enquanto muita coisa acontecia de maneira maravilhosa no século XX, constatamos uma situação inversa que proliferou naqueles 100 anos e continua ainda hoje, quando a exploração do homem pelo homem tem aumentado de forma avassaladora. O grande inimigo atacou intensamente cristãos e não cristãos, espalhando a semente do materialismo, por um lado, e do falso espiritualismo, e aqui eu posso englobar espíritas, umbandistas, mas não somente eles. Então, quando eu menciono também este falso espiritualismo, lembro que a capa do engano, com a capa do engano, Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus próprios auxiliares se transformam em ministros de justiça. Assim, o capitalismo passou a ser vivido, apregoado, espalhado, inclusive por representantes do país, que realizou e realiza ainda o maior trabalho missionário do mundo. A mensagem do puro evangelho se misturou com a dos falsos profetas que falam em Deus, mas oprimem o próximo, inclusive em nome da própria religião, resultando em confusão e choque para muitos. Desse modo, a mensagem com ares de divina e justiceira, anunciada por alguns, está hoje enodoada com a ganância de lucros, pelo que há urgente necessidade de que a igreja e seus líderes se conscientizem de sua responsabilidade de pregar, mas viver também a fé e o amor de Deus, que é a essência do puro Evangelho de Cristo. Mas o que é avivamento? Avivamento não consiste de aparência, mas parte do interior do homem. O despertamento só é exteriorizado quando interiormente o ser humano se deixa dominar pelo Espírito de Deus. A empáfia é fruto da carne. O Espírito Santo não produz divisões, pois os que causam divisões podem ser caracterizados como mundanos e não espirituais, conforme escreveu Judas, o irmão do Senhor. Estes são os que causam divisões, são sensuais, não têm o Espírito. Avivamento não se faz desprezando outros, nem alardeando glórias
poderes ou vantagens humanas. Não é refletido com desordem ou sonidos incertos. Avivamento não é estardalhaço, descontrole, mesmo usando o nome de Jesus. É pura carnalidade. O mundo hoje precisa de um despertamento espiritual que parta de corações de homens e mulheres entregues a Deus. É a necessidade de quebrantamento, como o que transformou o astuto, mentiroso, ludibriador e egoísta Jacó em Israel. Nome este que significa o que prevalece. E isso após lutar com Deus. Avivamento não se faz sem que o homem vislumbre Deus. Jacó, que 20 anos antes tivera a experiência de Betel, Beit El, casa de Deus, passou pela experiência de Peniel, Panim El. E então ele chamou ao lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face. Diz o texto sagrado que logo depois de uma profunda experiência com o Senhor, nasceu-lhe o sol. Há muitos que se julgam príncipes, mas estão obumbrados pelas trevas da concupiscência. Não veem o sol da justiça, mas fenecem no mesmismo dos que repetem os deslizes que eles próprios criticam. Estão na igreja clubística, cujo castiçal já se apagou, ofuscando-se debaixo do alqueire do formalismo oco e vazio. Não há vida. Avivamento é a esperança deste mundo tão devastado, que parece abandonado e quase destruído. Ezequiel, conduzido pelo Espírito, profetizou e Deus transformou ossos secos em um exército. O homem, orientado pelo Espírito, é instrumento para que esqueletos se transformem em poderosos emissários de Deus. Avivamento foi produzido após oração, rogos e confissão de pecados de Daniel, que expressou: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Isaías é um mundo de exploração, lutas e opressão, traições e guerras. Afirmou que as espadas seriam transformadas em enxadões e as lanças em foices. É o homem que vive a matar e destruir que se transforma em instrumento de serviço nas mãos de Deus. Avivamento não enaltece o homem, mas a Deus. O poder é divino. Ai da igreja e da instituição que se desenvolve em virtude da capacidade ou inteligência humana. Quando alguém alardeia poder, vantagem ou trabalho bem-sucedido, não vai demorar o seu desmoronamento, se tudo isto é próprio. E quanto maior a realização, maior também será a queda. O trabalho produtivo ou que permanece, provém de Deus e não do homem. A igreja primitiva foi inundada pelo Espírito, que se derramou em sinais e frutos abundantes a se espalharem por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os crentes revestidos pelo Espírito Santo não foram vistos brigando, nem lutando por melhores posições. E quando mais tarde isso aconteceu, como no caso de Ananias e Safira,
veio o castigo fulminante de Deus. E diz o texto que naquela ocasião era o coração e a alma da multidão dos que criam. O avivamento é bem ilustrado nas palavras: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não há avivamento sem doutrina, sem comunhão, sem participação e sem oração. A ideia de que avivamento é só para pregar o evangelho, sem doutrinamento, não vem de Deus. O texto fala ainda em louvor a Deus e em ousadia no testemunho. O próprio lugar em que estavam os crentes tremeu enquanto oravam. O despertamento espiritual que o mundo precisa é o que move os alicerces do nosso ego, onde muitas vezes estamos alojados, para nos levar a anunciar com poder a única mensagem necessária ao mundo em frangalhos. E então, onde começar o avivamento? Em Brasília? No Rio de Janeiro, onde está a sede da Convenção Batista Brasileira? No seminário? Na igreja? Não haverá avivamento se não começar dentro de nós mesmos. A insatisfação com o que está acontecendo no mundo, com o comodismo ou com nossa conivência é apenas o início. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso só ocorre com entrega total a Deus, intelecto, emoção, corpo e todo o nosso ser. Talvez a nossa mente esteja abarrotada de conhecimentos acumulados no decorrer de anos de estudo. Filosofia, sociologia, psicologia, história, além de teologia, que nos ajuda a refletir sobre o eterno, o infinito. Então, há teorias sobre ética, evangelismo, aconselhamento, administração e outras mais, que são importantes. Mas é possível que alguns, em posição de eminência, estejam arrotando sabedoria humana, a ponto de menosprezarem os pobres coitados que não chegaram a tal culminância. Cuidado com o inócuo farisaísmo criticado por Jesus. Outros talvez até sonham em ser o novo Charles Haddon Spurgeon, Charles Finney, Billy Graham, Nilson do Amaral Fanini, João Filso Sorém, ou mesmo até alguém da atualidade, como Sócrates Oliveira de Souza, Pascoal Piragini Júnior, Fernando Brandão, Russell Shedd. Cuidado, os conhecimentos e obras são utilíssimos, apenas se usados para a glória de Deus, pois da glória humana se esvai. Jeremias já recomendava: e procuras tu grandezas, não as busques. Só com a sabedoria divina poderemos produzir obras estáveis. Glória, pois, ao Senhor. Dwight Moody ouviu certa ocasião o pregador Henry Varley dizer: o mundo ainda não viu o que Deus fará com, para e através de um homem inteiramente entregue a Ele. Moody começou a mastigar aquilo que ouvira e a dialogar consigo mesmo. Ele disse: um homem. Isso significa qualquer homem. Ele não disse para um homem intelectualmente preparado, nem para um sábio, nem para uma pessoa rica, eloquente ou inteligente, mas apenas um ser humano. Pois Moody se transformou neste instrumento de Deus e o mundo foi abençoado ricamente
pelo seu ministério. Em cada denominação, ou mesmo em igrejas, há homens e mulheres que adquiriram conhecimentos variados, ligados à teologia, à religião ou não, além de experiências notáveis em instituições religiosas ou mesmo em igrejas. Isso, entretanto, não é o mais importante. Vejamos bem, se um homem ou mulher inteiramente entregue nas mãos de Deus pôde espalhar o fogo do avivamento no mundo, aí referindo-se a Moody, o que dizer de centenas e milhares de pessoas devidamente qualificadas que se colocam a serviço do Senhor? A obra do homem sem Deus, por mais bem intencionada que seja, será xoxá. Significa sem suco, sem miolo, seca, fútil. Será tão xoxa e morta quanto a de milhares de outros, mesmo pastores, mestres e missionários por este mundo afora. Mas a obra de Deus, por instrumentalidade de servos, colocados como vasos úteis a seu serviço, será gloriosa. Se homens e mulheres se entregarem inteiramente a Deus, um avivamento real sacudirá esta igreja, este país e o mundo. Os rancorosos, os vingativos, os egoístas, os violentos, os filhos do trovão serão transformados em apóstolos do amor e mensageiros da paz. O profeta Isaías escreveu e desafiou: isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão, como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos. E o próprio Senhor complementou: vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. E onde estamos nós em tudo isso? Cruzamos os braços enquanto outros, mesmo sem maior profundidade bíblica, anunciam o Evangelho? Os sinais da volta de Cristo aumentam a cada dia. Aleluia! Que recebamos e vivamos a sua glória a partir de hoje e para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que Ele nos abençoe.